não vem um resultado, a gente fica todo triste, né? Mas eu acho que o torcedor deve sair daqui satisfeito porque a torcida performou. Eu discordo, né? Pô, encheu o estádio aí vem falar que tem que sair satisfeito com a derrota. Oh, meu Deus. Às vezes o pessoal distorce muito a realidade, né? Tudo bem, pode sair, talvez satisfeito, mas assim, sair orgulhoso da equipe, né? Que conseguiu acesso e tem chance, que jogou bem e pode conseguir reverter, né? Fora de casa, certeza. O Santa Cruz fez sim bons jogos fora. Eu acho que pode sim. Esse jogo está totalmente aberto, né? Fora de casa, o Santa Cruz tem conseguido resultados também jogando longe, né? Dos seus domínios. Venceu o Maranhão, venceu, por exemplo, conseguiu empate fora de casa contra o América e tudo mais. Então vem de uma sequência boa, né? Eu acho que pode sim conseguir esse triunfo fora de casa. E aí, né, muita gente tem se perguntado, se ele não conseguiu o título, ou independente, um outro time apareceu com um projeto, teria alguma chance dele deixar o clube? Eu já falo, eu acho que ele tem sim que continuar. O projeto aí, pelo menos, né, de médio prazo, né, já conseguiu acesso e tal, testa ele, por exemplo, no campeonato estadual, na Copa do Nordeste. Se não for bem, aí troca para a Série C. Eu não gosto dessa troca muito de técnico, mas melhor do que se fosse para mandar ele, porque não conquistou o título. É claro, ficou um cenário acessível, né? Semifinal contra o Maranhão e a final contra o Barra. Mas esses clubes vinham de uma fase muito boa. Acho que esse elenco, por exemplo, do Barra, vão ter vários jogadores que, pro ano que vem, vão ir pro Avaí, pro Criciúma numa Série A, para os times ali, né, de Paraná, de Santa Catarina, um Brusque, por exemplo, um Operário. Acho que vão ter vários ali se mantendo no próprio Sul, né? E porque geralmente os times maiores de Santa Catarina, né, o Figueirense, o Criciúma, né, Chapecoense, o Avaí, eles contratam muitos jogadores de destaques e o Barra tem sido realmente uma grande expoente aí nesses últimos meses. O Marcelo Cabo, então, que soma até aqui 22 jogos e 11 vitórias na Série D, né, do Campeonato Brasileiro. Todos esses números na competição foi fundamental, né, desde quando ele chegou, mudando o perfil da equipe. E até separei aqui alguns nomes, né, no mercado. Isso aqui tá igual quem tá casado, né, aí fala, nossa, não fica solteiro não que o mercado não tá muito positivo. É desse jeito que tá o mercado de treinadores. Tem alguns bons nomes aqui, sim, só que tem que ver se eles aceitariam, por exemplo, um projeto na Série C, porque o Santa Cruz é gigante e tudo mais, tem alguns desses que estavam em clubes na Série A, na Série B, só que aí, geralmente, para aceitar um projeto de Série C, tem que ver se eles aceitariam. Eu acho que poderia sim ter o convencimento, porque é um projeto de longo prazo, né? Não é um projeto que o Santa Cruz quer, cheio de dívida, daqui um ano não sabe nem se vai pagar o salário. Não é isso, é um projeto que ano que vem pode estar comemorando um acesso para uma Série B. Então, o treinador pode ter um dos motivos para aceitar. Um deles é o Antônio Oliveira, fez uma passagem aí pelo Remo de 14 jogos e 4 vitórias. Eu não diria que foi uma passagem terrível, porque acaba que ele empatou muitos jogos, né? O Remo até que foi constante ali fora de casa, mas em casa empatou demais. Então, uma passagem muito ruim também pelo Sport, ele ficou só 4 partidas até ser demitido, e anteriormente esteve no Atlético Paranaense, muito bom projeto em 2021, no Cuiabá durante 2 anos bem, e no Corinthians também em 2024. Acho que ele teve um salto muito grande na carreira, não era tudo isso agora, né? Eu acho que ele deu um salto muito rápido, ele só tinha 41 anos, né, quando foi pro Corinthians, 40 anos de idade, né, quando estava 38, 39, quando estava na Série A, idade de jogador, né? O Nenê tem 43, 44, o Fábio também, próximo dessa idade do treinador. Então acho que ainda tem muito potencial português, que já está ambientado ao país também, né? Já chegou no Brasil, tem mais de 6 temporadas, então já está tranquilamente adaptado ao futebol brasileiro. Eu acho uma boa, acho que o Antônio Oliveira tem um nome com potencial. O Cuca também é uma boa, mas tem que ver se ele aceitaria, né, comandar um clube na Série C. Tem esse cenário. Ele até foi procurado por clubes da Série A, dentre eles o Fortaleza, mas ele não teve interesse em trabalhar na Série agora, né? Ele não teve interesse em trabalhar agora. Quem sabe só pro ano que vem, ele gosta de projetos no início do ano. Tem aquela questão da polêmica dele e tudo mais, mas como ele já foi contratado por 2 clubes recentes, né? Eu acho que fica um pouco mais tranquilo de imaginar o Cuca em algum outro clube no ano que vem, mas ainda com muito mercado na Série A. Tem um aqui que eu gosto também, que é o Maurício Barbieri. Esse aqui seria um perfil que, igual eu falo, não é para chegar, para salvar o clube, meu Deus, de um rebaixamento, tem que subir na Série C faltando 6 rodadas, vamos trazer o Barbieri. Não, mas um projeto de médio e longo prazo, eu acho que poderia sim ser uma boa, porque só tem 44 anos, apesar das passagens ruins nos últimos 2 anos na sua carreira, ele fez, né, bons projetos, tanto na base também do Flamengo, ele surge no profissional como um bom técnico, uma passagem de altos e baixos pelo Goiás, e aí foi mal, né, pelo América Mineiro e CSA. Aí todo mundo pensou, nossa, agora não vai dar mais certo, né? Até ir para o Red Bull Bragantino, ficou 2020, 21 e 22 com ótimo desempenho, o Bragantino brigando pelo G6 do Campeonato Brasileiro, foi para a Libertadores, o Bragantino chegou numa final de Sul-Americana que perdeu, né, para o Atlético Paranaense. Olha isso, 2021, 79 jogos, né, ele comandou o Bragantino, é muita coisa.
E aí 2023 não deu certo na SAF do Vasco e nem no Juarez, lá do futebol mexicano, e nem agora no Atlético Paranaense, uma campanha ruim, né? Porque deixou o Atlético no meio para baixo da tabela da Série B e ainda nem chegando na final do Campeonato Estadual, mas faz parte, né? Depois que ele saiu, o Atlético deu um jeito e andou, né, para frente, realmente com um desempenho um pouco melhor. Aqui tá mostrando que ele fez uma partida aqui no dia 24 de setembro, acho que tá errado isso aqui, né? Contra o Atlético, mas ele foi demitido em maio mesmo, depois daquele jogo contra o Botafogo de São Paulo, a não ser que ele foi anunciado pelo Atlético e aqui no site não tá mostrando, né? Mas é o Rui Duarte, né? O técnico deve estar tendo um bug aqui em relação aos portugueses, enfim. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Barbieri. Tem mais um aqui também que é o Humberto Louser, né? Treinador então que foi anunciado no Vila Nova, mas dança das cadeiras de técnico, né? Vai saber, daqui 3, 4 semanas muita coisa pode mudar. Viveu altos e baixos nesse ano pelo Novo Horizontino, na Série B. O Novo Horizontino com ele entrou no G4, mas vinha de uma sequência ruim de 5 jogos e 3 derrotas. Aí, ó, pro CRB e tudo mais. A última vitória dele foi contra o Goiás e ficou um bom tempo aí em julho e agosto patinando até ser demitido. Treinador que já passou por vários clubes da Série B com experiência, né? Se eu não estiver enganado, ele só tem um acesso, mas já comandou algumas equipes com uma boa perspectiva, né? No caso de ficando no meio de tabela, tendo algumas arrancadas. É um treinador também em formação, só tem 45 anos, chega no Vila Nova com meio de tabela, né? Que o Vila Nova pode, quem sabe, né, nessas últimas rodadas conseguir uma arrancada, mas é bem difícil. Mas eu não ficaria surpreso do Humberto arrumar a casa e aí, por exemplo, terminar em 7º lugar, 8º, né, do Campeonato Brasileiro. Pode deixar a sua opinião também. E o último é o Zé Ricardo, que eu já falei outras vezes dele, não é um perfil que eu gosto muito, mas tá aí também. Estava por último no Criciúma, onde foi demitido, né, recentemente também na disputa da Série B. Teve passagens não muito boas pelo Goiás e pelo Cruzeiro, que eu acho que vai acabar perdendo um pouco de espaço aí e moral o Zé Ricardo. Pode deixar a sua opinião, o que você tem a dizer, se você concorda comigo ou não. Se tem outro nome livre, né? Eu nem trouxe muitos estrangeiros aqui, ó, só o Antônio Oliveira que já trabalha no Brasil. Se você acha que pode ser uma boa, mas eu manteria ainda o Marcelo Cabo. Acho que é um treinador que deixou uma marca importante no time, acho que pode sim ser uma boa. A continuidade para o ano que vem, ajudar na montagem do elenco também vai fazer muita diferença. E o que você tem a dizer sobre essa volta, sem o Galhardo, mas que, dependendo, né, pode até ser uma boa para ele testar uma outra formação ou colocar outros jogadores que vinham performando bem, né, já entrando no segundo tempo. Eu não acho que vai ser de todo mal não, e o Santa Cruz está acostumado a reverter resultados, pode sim sair com um título, né, nessa decisão. Vou deixar para vocês outras sugestões de vídeos aqui na tela e nos vemos no próximo, valeu? E foi o seu primeiro, né, então pode deixar a sua opinião aqui sobre isso, se você manteria ou não o Galhardo para o ano que vem, levando em conta, né, o ponto de vista financeiro. 36 anos de idade, obviamente ele teve números bons, né? Não é um número ruim, 24 jogos, 22 só na Série D e 7 gols. Também do ponto de vista do marketing, né? Teve mais repercussão e tudo mais. Então, tirando essa parte e aí analisando só essa questão dentro do campo, nessa reta final da Série D, não foi muito bem. E aí eu quero que você deixe a sua opinião aqui sobre o jogador, se valeria a pena ou não manter, visto os custos, né? E aí até queria falar com vocês, por exemplo, sobre outras possibilidades, igual o Gilberto, jogador de 36 anos, que está atualmente no Juventude. Você aceitaria, né, uma troca, por exemplo, sai o Galhardo e entra o Gilberto, que tem uma identificação com a torcida, também tem 36 anos de idade, passou pelo Santa Cruz ainda nas categorias de base, né, 2008, 2009, faz algumas partidas, é emprestado para o Veracruz de Pernambuco e teve o destaque realmente em 2011, 13 gols em 21 partidas naquela ocasião, né? O Santa Cruz estava naquela série 2013, né? Antes chegou para o Internacional, vinha de uma fase boa no estadual, né? No Campeonato Pernambucano, quando ele foi contratado. E aí de lá para cá foi história, né? Teve seus altos e baixos no Internacional, bom desempenho na Portuguesa em 2013 e aí rodou, né? Para o futebol da MLS, São Paulo, Bahia, onde teve um bom desempenho, Cruzeiro, quando ele volta aqui para o Brasil dos Emirados, não muito bem, e pelo Juventude, clube atual que tem perdido espaço. E como tem contrato só até o fim do ano, muita gente já tem perguntado sobre isso. Lembrando, ele pode jogar sim com o Thiago Galhardo, porque você pode deixar o Thiago Galhardo como um falso 9 e o Gilberto centralizado, ou você pode também jogar com 2 centroavantes, né? Então seria essa possibilidade. Na Série A, tá aqui ó, 18 jogos, 4 gols e 2 assistências, 2 gols e 2 passes na Série A. Tem tempo, né, que ele não tem sido titular, mas tem entrado ali faltando alguns minutos para o fim, tem sido o 12º jogador. No ano passado, apesar de parecer números bons, né, 11 gols em 40 jogos, na Série A deixou a desejar pelo Juventude, que conseguiu a permanência, mesmo ele não jogando tão bem, só 3 gols e 1 assistência em 24 jogos. Pode deixar sua opinião também sobre o Gilberto aqui no espaço para comentários.
mais um com uma identificação com a torcida, tá aí vivendo uma fase boa pelo Botafogo de São Paulo, é o próprio Léo Gamalho, né? Ele voltou a jogar com um pouco mais de frequência. Já na estreia dele, ele marcou 2 gols na vitória contra o América e foi isso, não marcou mais gols nesses compromissos que ele teve. Ficou um tempo lesionado, né? Ele ficou do dia 25 de agosto até o dia 28 de setembro lesionado e não marcou mais gol nessa volta dele, mas enfim, tem sido uma peça importante para o Botafogo. Lembrando que ele passou pelo Santos em 2014, foi o ano que ele mais marcou gols na carreira, 32 gols em 57 jogos, e aí depois rodou por vários outros clubes aqui do Brasil, onde sempre foi bem. Teve o acesso, duas coisas parecidas, né? O acesso ali, por exemplo, pelo Vitória em 2023, 12 gols naquela edição, grande maioria na Série B, e altos e baixos, né? Tinha jogos que ele jogava bem, ficou um hiato ali num período no meio da Série B sem marcar e ajudou muito o Vitória na reta final. Subiu, não teve espaço. Foi pro Mirassol, marcou 4 gols em 19 jogos na Série B, era um reserva imediato, subiu, não conseguiu ficar, né, para a Série A, ele jogou apenas o Paulistão no Mirassol, 2 gols em 8 jogos até ir para o Botafogo de São Paulo. Teve acessos também pelo Curitiba em 2021, fez uma Série A até que razoável, né? Então em 2021, naquele ano na Série B, ele marcou 16 gols pelo Curitiba e ajudou o time a subir. 2022, 8 gols em 28 jogos naquela edição da Série A, e 2023, onde ele foi, né, para o Vitória na Série B, 23 jogos e 10 gols, tá aqui a reta final dele ajudando em alguns jogos. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Léo Gamalho também, se fosse para escolher, né, você aceitaria o retorno do atacante, que tem uma boa identificação com a torcida, é o mais velho de todos aqui, né, tem